Olá, pessoal. Vamos então iniciar a correção da nossa prova parcial do terceiro bimestre. Essa prova, então, vamos lembrar que a gente faz a correção sempre pela tipo 1, e aí, se você fez a tipo 2, olha qual foi, então, a alteração ou qual a ordem teve, então, em relação à sua prova. Vamos lá, primeira questão. Nessa primeira questão, tem alguns nomes aí, ó, e para associar o nome desses compostos orgânicos às fórmulas moleculares que nós temos. Então, pela sequência que nós temos lá, ó, vamos lá. Benzaldeído. Aldeído para gente é aquilo que tem uma carbonila, um carbono primário. Então, o primeiro composto, já que é benzaldeído, vem da palavra benzeno, é aquele composto com 6 carbonos, com ligações duplas e simples alternadas, e vai ter externamente um carbono com dupla acompanhado de hidrogênio. Aí cada carbono do ciclo aqui, ó, exceto esse que a gente está apontando aqui, ó, vão ter um hidrogênio, ou vai ter um hidrogênio, para poder completar a sua valência, que ele é tetravalente. Aí conta quantos carbonos tem. Dentro do ciclo, são 6, mais um fora, 7. Então é C7. Os hidrogênios, um, 2, 3, 4, 5, 6. E um oxigênio. Então a gente tem ali, ó, C7H6O. Então aqui para gente, vamos anotar, é o 1, é o benzaldeído. Depois tem ácido benzoico. A diferença do benzaldeído para o ácido benzoico é esse ponto aqui, ó. Enquanto o benzaldeído vai ter uma dupla O e um hidrogênio, o ácido carboxílico, que é o ácido benzoico, além de tudo que tem lá na anterior, vai ter uma dupla O e no lugar daquele hidrogênio tem OH. Então a única coisa que muda em relação à fórmula do benzaldeído para o aldeído benzoico, para o ácido benzoico, é um oxigênio. Então a fórmula dele é C7H6O. Então C7H6O2, né? Aliás, é O2. É aqui na sequência 2. Depois, álcool tem hidroxila, teste butílico é então uma cadeia que tem um carbono terciário, e a hidroxila está no carbono terciário. Um, dois, três. 4, então butil. Por isso que vai ficar para a gente aqui C4. E aí a hidroxila está nesse ponto. Olha, para a relação de fórmula, se você coloca a hidroxila aí ou qualquer outro ponto, vai dar a mesma coisa, tá? Isso para a gente, independente se ela seja uma cadeia ramificada ou não, se você usar os 4 carbonos, vai dar a mesma fórmula. Aí acrescenta os hidrogênios que faltam, então vai dar aqui, ó, 3 mais 3 mais 3, 9, mais um aqui, 10 e um oxigênio. C4H10O é a última aqui, ó. Então, 3. Com isso, a gente já eliminou, ó. Final 1, 2, 3. Final 1, 2, 3 está aqui, ó. Então, é a letra E. Vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, fala do linalol e pede o nome desse composto. Ele é um álcool, estão vendo aqui que tem hidroxila. E como tem hidroxila, o nome tem que terminar em O. Isso não ajuda em nada, porque todas as alternativas estão assim. Começa pela extremidade mais próxima do grupo, faz a numeração. Aqui você pode tanto subir como ir direto, vai dar a mesma quantidade. Tem um radical aqui, ó, um carbonozinho no carbono número 7 numerado. Ele é o metil. Aí tem outro carbonozinho aqui no carbono numerado número 3, também é metil. Como os radicais têm o mesmo nome, metil e metil, a gente não escreve duas vezes. A gente vai escrever dimetil. O primeiro está na posição 3, o segundo está na posição 7, de dois radicais metil. Então escrevemos dimetil. Então a gente já tem certeza que o resultado tem que ser 3,7 dimetil. Ó. A letra A e a letra B já estão erradas. Depois a cadeia principal tem 8 carbonos. 8 carbonos é octa. Duas ligações duplas entre 1 e 2, menor número, que é 1. Depois, número 6 e 7, pega o 6. Duas duplas fica em. E aí a gente já viu que só pode ser a letra C. E a hidroxila está na posição 3, vai ficar 3 ol. Então, só confirmando, a alternativa correta da número 2 é a letra C. Vamos lá para a questão 3 também de química orgânica.
Sabe então aí o princípio ativo do cravo da Índia, que é o genol, e tem essa estrutura. Olha, apesar de ter aí um monte de opções para a gente comparar, a gente vai direto aqui, ó. A gente tem uma hidroxila direto na aromática. Toda vez que a hidroxila está direto no grupo aromático, é fenol. E aqui a gente tem o oxigênio que é heteroátomo entre dois carbonos, o carbono da esquerda e o carbono da direita. Se eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, ele é um éter. E aí com isso a gente já tem a alternativa certa, olha só. O eugenol então apresenta as funções éter e fenol, já que está pedindo a correta, significa que as outras estão erradas, né? Então, essa aqui então é a verdadeira, é a letra B. Questão 4 também, química orgânica, para encerrar então essa frente. Qual o nome correto do composto a seguir? Na verdade, você primeiro tem que identificar qual é o grupo, né? Nitrogênio entre carbonos é o grupo amina. E o grupo amina, cada parte desses grupos ligados ao nitrogênio recebe o nome de um radical. Então, um carbono é metil e três carbonos aqui, ó. Um, dois, três. É propil. Só que existem dois tipos de propil. Propil simplesmente propil, que também pode ser chamado de N-propil, apesar de estar em desuso, ou isopropil. Este é o iso, porque tem duas extremidades CH3 ligadas no mesmo carbono. Aí pode ser iso com hífen ou sem hífen, e pode ser também, se quiser, só a letra I, com hífen ou sem hífen. Na hora de escrever, coloca-se em ordem alfabética, e quem entra na ordem alfabética é o I de iso e depois o M. Então, por ordem alfabética, isopropil primeiro. Junta tudo. Então, isopropil, metil, e no final você escreve que é uma amina. Tudo junto, sem espaço, sem hífen. Depois, a fórmula estrutural do metilpropanoato de benzila. Ó, terminação o ato, significa então que ele é um éster. Éster é resultado da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Então, a gente vai ter lá, ó, três carbonos, né? Porque é prop, um, dois, três, dupla O, oxigênio entre carbonos. Então é a característica do éster. Aí tem um grupo metil. Onde é que está esse metil? Aí ele só pode estar aqui, ó. Porque se estivesse no carbono da esquerda, deveria numerar, seria butanoato. Aí vocês têm a opção de colocar hidrogênio ou não, de acordo com o entendimento de vocês. Mas como é benzila, ele tem um radical aqui, tem ligado ao carbono a presença do grupo aromático. Então isso aqui é o grupo benzil. Ou, como diz então nos grupos dos ésteres, esse grupo, esse radical acaba tendo o uso da terminação ila. Se fosse fenil, lembra que existe aí até hoje confusões em grupo fenil. Fenil seria assim, ó, ou fenila, né? Não teria esse carbono intermediário aqui. Quando tem o carbono intermediário entre o grupo aromático e o restante da cadeia, é então para a gente o grupo benzil. Questão 4, então, né? Lá para frente 2, então, da professora Verônica. Nós temos lá, ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, então, uma só fase totalmente dissolvida, prepara-se uma solução, solução aquosa. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominado solvente. Cadê? Me perdi. Por exemplo, a água é um solvente para açúcar, para o sal e para várias substâncias. A figura a seguir mostra a citação, tá? Então é só para contextualizar, compreender o que está sendo feito. Suponha que uma pessoa deseja, aliás, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 sacarose, que é o nosso açúcar de uso comum, e que a massa molar da sacarose é 342, e numa xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em mol por litro? Então, o que que a gente vai ter que fazer? Transformar esses 3,42 gramas em mol e fazer a relação com o litro, já que ele é com 50 ml. Ó, eu acho prático fazer com fórmula, mas esteja à vontade para fazer com regra de 3, tá? Na fórmula é assim, ó, molaridade é igual a massa em gramas do soluto sobre a massa molar
desse soluto, vezes o volume, e o detalhe, né? Esse volume tem 100 litros, como foi pedido aqui, ó, mol. Então, você vai substituir tudo aqui. A massa que se usou, então, da sacarose, 3,42 gramas. A massa molar da sacarose, 342, a questão já informou. Lembrando que essa é uma questão do Enem, tá? Mas o volume, eu não posso aplicar 50 ml ali, ó. Eu tenho que transformar isso em litros. Para transformar 50 ml em litros, a gente vai dividir, então, esse resultado por 1.000. Vai ficar 0,05 litros. Então, botamos 0,05 aqui. Olha a simplificação fácil, rápida que a gente tem, né? Eu acho que quem fez essa questão, quem preparou, ela pensou muito aí na parte matemática de simplificações, ó. 342 por 3,42 vai dar 1. E esse 342 por 3,42 vai dar 100. Aí continua, vai ficar 1. 100 vezes 0,5, ó, só levar a vírgula duas casas para a direita. Fica 1/5. E 1/5 é 0,2 mol por litro. Este é o nosso resultado. Resultado, então, letra B aqui. Questão 6, ainda da professora Verônica. Continuamos, então, nessa frente ainda. Pede para a gente as fórmulas corretas para o cloreto de potássio, para o fosfato de cálcio. Vamos lá no primeiro. Ó. Cloreto de potássio. Potássio é o metal da família 1A, ele tem o NOx mais um. O cloreto, terminação ito, não tem oxigênio, é só o cloro, ele é da 7A, ele é menos um. Então, mais um, menos um, é só inverter os índices, né? Esse um vem para cá, esse um vem para cá. Como é um e um, a gente acaba nem fazendo isso, só escreve KCl. Aí olha lá que a gente já perdeu duas alternativas, né? Perdemos a letra A e a letra D. Depois, fosfato de cálcio. O cálcio é da família 2A, NOx mais 2, bivalente. E o fosfato vem do ácido fosfórico. É o PO4 3 menos. Aí, ó, escorrega 2 para cá, vai 3 para lá. Então vai ficar Ca3. Vamos colocar o PO4 entre parênteses, porque todos eles ali, tanto fósforo como oxigênio, serão multiplicados por esse 2 aqui, ó. Então, a gente tem fosfato de cálcio, Ca3PO4, ficou para a gente ainda, ainda temos duas opções, né? Tem esta opção e tem esta opção. Nitrato de sódio, sódio, grupo 1A, metal alcalino. Então, ele é mais um. Ele é nitrato de sódio, nitrato vem do ácido nítrico, que é NO3 menos. Já que é um e um, é só botar direto NaNO3. NaNO3, ó, fechou, aqui é 2, está errado. Então, alternativa para a gente, a letra E. Questão 7, então, agora vamos ver o que, que tem lá. Aí fala do ácido tartárico, que é o principal ácido presente no vinho, está diretamente relacionado com sua qualidade. Então, vamos lá. Ácido tartárico está bem aqui, ó. Característica para ele ser ácido é esse hidrogênio ionizável aqui, é esse hidrogênio ionizável aqui, ó, ligado na carboxila, tá? Vou passar para outro slide, porque no outro slide eu estou tirando todo o produto, tá? A gente só precisa para a resolução dessa questão dos reagentes. Vamos lá, só fica o que que nós interessamos. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25 ml de vinho, ou seja, usou do volume do ácido 25 ml. E fez isso com hidróxido de sódio, NaOH. E aí, a concentração do hidróxido de sódio, vou colocar Cb para lembrar a concentração da base, é de 0,1 ou 0,10, como vocês queiram, mol por litro. E que consumiu o volume dessa base de 8 ml. Então, o volume da base foi de 8 ml. Tá. Eu expliquei para vocês, então, que isso é titulação. Né? Apesar de ser conteúdo da Verônica, eu passo alguns conteúdos dela e depois ela faz algumas questões. Eu pedi para vocês usarem a fórmula da vaca. Dá para fazer estequiometria, tá? Mas a fórmula da vaca é, ó, facinho, facinho. Onde esse A para a gente significa ácido, as informações do ácido. Esse B é base, então as informações da base. Mas ela tem um ajuste. O ajustezinho seria ali, ó. Esse hidrogênio, que é ionizável, se transforma em H+,
Esse hidrogênio que é ionizável, transforma H+, a gente vai colocar aqui, ó, o número de hidrogênios ionizáveis. Vai ser um 2 nesse lugar. E aqui é o número de hidroxilas, que é só uma, ó. Não pensando em balanceamento. Se você pensar em balanceamento, você vai para o cálculo estequiométrico, tá? A ideia aqui é não usar, fazer um pouquinho mais fácil, mais tranquilo esse cálculo. Aí, esse H+ vai substituir por 2, são dois hidrogênios ionizáveis, ele é um ácido de carboxílio, vezes o volume do ácido que foi usado, 25 ml, vezes a concentração que a gente não sabe. Essa concentração, quando a gente encontrar, vai ser mol por litro, e igualmente o que foi atribuído à base. O volume da base foi dito, então, que foi ml utilizado, 8 ml, e a concentração foi de 0,1. E a quantidade de hidroxila é uma só, tá? Nem precisa escrever isso aqui. Então vamos lá, isso aqui é 2 vezes 25 dá 50, 8 vezes 0,1 vai dar então 0,8. Então vai ficar lá, concentração do ácido é então 0,8 dividido por 50. Vocês viram a observação que foi pedida aí, ó? Mostra a resolução com três casas decimais. Se houver, é porque realmente tem três casas decimais. Quando divide esse valor, vai ficar 0,016 mol por litro. É uma questão do material de vocês, foi então adaptado pela professora Verônica para que ela ficasse então como uma questão aberta, tá? Vamos lá para 8? Já passa agora para frente 3, que é a frente então do professor Roberto. Na frente 3, primeira questão tem lá que é deslocamento de equilíbrio. Olha lá. Para garantir que produtos eletrônicos sejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Então, os materiais eletrônicos, a umidade é inimiga do funcionamento de produtos eletrônicos, né? Pode propiciar e acentuar, então, o estado de oxidação. Então, esses cartões, coloca para a gente assim, ó, ele é azul, sem a água, e rosa com a umidade. Ó, apesar de ter a água aqui, ó, esse sinal de mais é porque eles estão separados, tá? Então, o cloreto de cobalto, o COCl, é azul, sem a umidade. Mas quando essa umidade se liga a ele formando um composto hidratado, né? Esse ponto significa estado de hidratação, aí ele fica rosa. Outro detalhe, o ΔH para essa reação é menor do que zero, então ela é negativa. Então, para a direita significa que ela tem um comportamento exotérmico. Então, a seta para a esquerda é exo e a seta para... Eu falei esquerda? Desculpa, vamos refazer. A seta para a direita é exo e para a esquerda é endo. Então, para a esquerda, é propiciado o deslocamento se diminui a temperatura, e se for para a esquerda, é com aumento da temperatura ambiente. Como você poderia, então, reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já tivesse a coloração rosa? Então, como é equilíbrio, esse material não se perde, você pode reutilizar quantas vezes for necessário. Então, se ele está rosa, ele então não seria um bom indicador para depois ver se tem umidade em um próximo lote. E aí, como é que você pode reutilizar esse cartão? Você tem que deslocar o equilíbrio para a esquerda, tem que tirar aquela hidratação grudada a esse sal. Então, como é que seria? Resfriaria num congelador. Ó, resfriar, você vai diminuir a temperatura, né? Borrifaria spray com spray a água, você vai aumentar a umidade. Envolveria no papel alumínio. É inócuo isso, né? Então, o correto para a gente é aqueceria com secador de cabelo. Na hora que você aquece, você vai então retirar essa hidratação, porque desloca o equilíbrio no sentido da direita. Opa, falei errado de novo. Da esquerda. Então, o aumento da temperatura, com a presença então desse vaporzão do secador, vai deslocar para o lado endotérmico. E o lado endotérmico é a esquerda. Aí voltaria a ter a cor azul. E aí seria um indicador para observar se teria, então, uma contaminação com a água em um próximo lote. Questão 8. O ácido fórmico é um monoprótico
fraco, olha, monoprótico é a mesma coisa de falar monoácido, é fraco, olha só, 3,2%, né? A gente sabe que, pelo estudo de vocês, ele é fraco desde que chegue no máximo a 5%, e pede para a gente a constante de ionização do ácido. De acordo com a lei de diluição de Ostwald, se ele é um ácido fraco, podemos fazer molaridade vezes alfa ao quadrado. Alfa é esse 3,2 aqui, ó. Só que para esse cálculo, a gente não pode usar porcentagem. A gente vai tirar da porcentagem, escrever 3,2% assim, ó. E aí, como a gente vai usar uma potência, vale a pena a gente fazer notação. 3,2 vezes 10 a menos 2. Então, é esse o valor que a gente tem que usar naquela equação. Então, a constante de acidez é molaridade. É esse valor aqui, ó. 0,2 m vezes 3,2 vezes 10 a menos 2, e isso ainda vai ser elevado a 2. Então, a constante de acidez vai ficar 0,2, aí 3,2 ao quadrado, 3,2 vezes 3,2. Dá, então, 10,24. E 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Aí, multiplica esses dois valores, vai dar então para a gente 2,048, né? Pode perceber que você não tem exatamente 2,048, mas tem 2,05. Tá perfeito. 2,5 vezes 10 a menos 2,05 vezes 10 a menos 4, ó. É a única 2,5 vezes 10 a menos 4. Aqui está 10 a menos 3. Então já sabemos que é a letra A. Caso vocês queiram achar o H+, é só fazer molaridade vezes alfa. Essa é a única diferença. A constante é alfa ao quadrado e a concentração de íons de H+ é só vezes alfa. Questão 10. Algumas salas me pediram essa questão 10. Vocês vão lembrar muito bem disso aí, ó. Então, segundo aí, a questão de equilíbrio, pronto, né? Ele dá uma explicação para vocês do princípio de Le Chatelier. A figura a seguir mostra diferentes variações no equilíbrio da reação de produção de amônia de acordo com a perturbação que ocorre. Em quais tempos verifica-se o efeito que desloca o equilíbrio favorecendo os reagentes? Não esqueçam que reagente é quem está do lado esquerdo da seta e produto lado direito da seta ou das setas. Então, a questão quer a alternativa que desloque para a esquerda, é favorecendo, aumentando o reagente. Então, a gente tem ali 6 momentos. Vamos ver, só organizando aqui. No tempo 1. No tempo 1, teve um aumento repentino de N2. É porque foi adicionado N2 lá. Quando aumenta a concentração, desloca para o sentido oposto. Se o N2 está do lado esquerdo, vai deslocar para a direita. Então, T1 não é opção para a gente, ó. Foi embora A, foi embora B, nem pensa nessas duas aí como uma possibilidade. Continuando, o que aconteceu no tempo 2? No tempo 2, nós tivemos aqui, ó, um aumento de H2. Quando aumenta H2, a gente vai então deslocar para o lado oposto, do mesmo jeito do N2, já que os dois são reagentes. Deslocou para a direita. Então, se tiver 2, a gente já tirou. Letra C de novo, fora. Então, para a gente sobrou aí 3, 4, 5, 3, 5, 6. Vamos para o 3. O 3 tem que ser certo, né? Porque está correto ali, está nas alternativas D e E. No 3, ó, teve uma adição de NH3. Toda vez que adiciona, desloca para o lado oposto. E o NH3 está do lado direito, então vai deslocar para a esquerda. Então, é correto, né? Deslocou para a esquerda. Ainda vale a letra D e a letra E. A gente vai desempatar agora. Em tempo 4. Em tempo 4, teve uma retirada de N2. Quando adiciona, desloca para o lado oposto. E quando retira, desloca para o mesmo lado. Então, se o N2 está do lado do reagente, vai deslocar, produzindo mais reagente. Então, para a esquerda. Então, P3, T4, para a gente é dado como correto, né? Vamos só confirmar então o restante. Tempo 5, diminuiu H2, deslocou para a esquerda. No tempo 6,
Diminui o NH3, desloca para o lado que está o NH3, que é para a direita. Então, correto, confirmando, é a letra D. Vamos lá, pessoal. Espero que tenham então feito uma boa prova. E aí a gente conversa também durante a semana para a gente então ver e tirar eventuais dúvidas.